A paz do Senhor para você e toda a sua família. Nesta manhã, voltemos com você para juntos meditar a palavra de Deus. Espero que você tenha tido um sono reparador essa noite e tenha acordado em paz na presença do Senhor. E como todas as manhãs, antes de nossas atividades, vamos estar meditando na palavra de Deus, encher a nossa mente, refrescar a nossa mente. Com certeza, o Senhor nos dará um dia abençoado. Desta feita, Evangelho de São João, capítulo 14, e versículo 1 e 2, que nos diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Queridos, esse texto aconteceu depois que Jesus tinha comunicado aos discípulos algumas verdades. Os discípulos ficaram tristes. Estava chegando o final do ministério de Jesus aqui na terra. Como você sabe, ou talvez você não saiba, o ministério de Jesus durou por 3 anos. Exatamente estava chegando o final do seu ministério e Jesus precisava voltar para o Pai, onde ele estará agora à destra de Deus intercedendo por nós. A Bíblia fala isso em Hebreus. E nesse momento ele está fortalecendo os seus discípulos. Por que os discípulos estavam tristes? A palavra perturbado, no versículo 1, indica uma tristeza profunda que havia tomado o coração dos discípulos de Jesus. Bem, no capítulo de número 13, se você ler todo este capítulo, você vai ver que Jesus faz uma série de comunicações aos discípulos. Entre elas, no versículo de número 18, do capítulo 13, Jesus está falando de que vai ser traído por um dos discípulos que ele mesmo havia chamado para compor o seu ministério por aquele tempo que ele estaria aqui na terra. E depois da sua morte e ressurreição, voltasse ao Pai, esses discípulos, eles seguiriam com a missão que ele havia iniciado, que receberam depois o nome de apóstolos. E Jesus, no versículo 18 do capítulo de número 13, ele diz que um daqueles ia trair ele. Isso causa um impacto grande no coração dos discípulos. E claro que surgem as perguntas internas: sou eu? Será? Quem? Fulano? Beltrano? Motivo para ficar triste. Quando a gente lê o versículo de número 33 do capítulo 13, Jesus faz uma outra declaração, dizendo que ele ia se retirar dentre eles. Ou seja, eles estavam próximo do momento em que Jesus ia sair dentre eles. Outro motivo para entristecerem. Ainda no versículo 38, Jesus faz uma outra declaração. Quando Pedro diz que ia com Jesus até o final, e Jesus disse: olha, Pedro, tu vai me negar. E a prova de que tu vai negar é que, antes disso, o galo vai cantar 3 vezes. Como sinal de que tu não vai me seguir até o final. Tu não pode ir. Jesus tinha dito: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus estava falando da cruz. E quando ele falou essas 3 coisas, pelo menos entre tantas, essas coisas foram entristecendo ao coração dos discípulos, a pena de eles ficarem perturbados, que é a forma extrema de uma tristeza, de uma inquietação, de uma insegurança. A palavra perturbado, ela dá o sentido do máximo de impossibilidade, incapacidade em que nós somos envolvidos.
É aquele ponto que leva a gente a querer desistir de tudo e de todos. É isso mesmo que está acontecendo aqui com os discípulos. E talvez você sinta-se nesse momento, nesta manhã, como uma pessoa incapaz. Uma perturbação tem tomado o seu coração e você está sofrendo com essa perturbação. Nada te deixa em paz, nada te faz viver em paz. Mas na manhã deste dia, nessa manhã de quarta-feira, o Senhor Deus está falando com você. Por que te perturbas? Por que essa inquietação? A palavra que Jesus dirigia aos discípulos naqueles dias é a palavra que ele está dirigindo a você na manhã desta quarta-feira. Aí ele diz no versículo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quando Jesus trata com os discípulos para eles crerem em Deus e crerem nele, Jesus está fazendo com que os discípulos lembrem das promessas que Deus tem para a vida dos discípulos. As promessas que Deus tem para a vida de cada um deles. A promessa que Deus tem para a vida de cada um de nós. Deus tem uma promessa para nós. E Jesus começa a dizer isso no versículo 2, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito isso a vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito a vocês. Aí ele diz: eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Aí no versículo de número 3, ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus está mostrando aos discípulos que não há razão para esse extremo, não há razão para esta situação extrema na vida dos discípulos, porque na casa do Pai há moradas, há um lugar onde Ele preparou para todos aqueles que o aceitarem e permanecer fiéis por todo o resto da sua vida. Então, saiba na manhã desta quarta-feira que você tem um espaço na eternidade. É só você permanecer fiel a Deus, permanecer fiel ao Senhor, e um dia Jesus vai voltar. Aí no versículo de número 3, ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, meus queridos amigos, é nesse momento em que vai cessar toda a dor, vai cessar toda a fadiga, toda a canseira, é o lugar onde a doença, a falta de pão, de veste, as incompreensões, elas não vão habitar ali. Que Deus abençoe você nesta manhã, que Deus te ajude, não permita que a angústia, a perturbação tire a sua paz. Na manhã dessa quarta-feira, o Senhor Deus, Ele está trazendo paz ao teu coração, coração da tua família. Deus te abençoe. Eu vou neste momento orar por você, por sua família, para que o Senhor te ajude a iniciar esse dia forte, corajoso, corajosa na presença de Deus. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai, na manhã desta quarta-feira, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais uma noite que passou, pelo sono reparador que nos deste, pela oportunidade de acordar, de ouvir, de falar, de sentir, Senhor, a oportunidade de poder voltar às nossas atividades. Eu quero te pedir neste momento, ó Deus, por todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento e outras que ouvirão em tempo mais à frente, até onde esse vídeo chegar. Deus, Deus dos céus, Senhor poderoso, dai paz ao coração, tira a angústia, a tristeza, o desânimo,
Abra os olhos de todos eles, para que eles possam ver a grandiosidade do teu projeto para as suas vidas, para que eles possam sentir, Senhor, contemplar o quanto é extenso, Senhor, que tens preparado para todos. Deus dos céus, abençoa as famílias, abençoa o nosso país, abençoa a tua igreja, abençoa o nosso Brasil, as autoridades, abençoa Israel, abençoa o mundo, Senhor. Nesta manhã, dirija os nossos passos, faça-nos o bem, Senhor, e nos ensina, Deus, a cada dia entender e compreender qual seja o teu propósito para nós. No nome de Jesus, eu te peço. Amém. Muito bem, querido. Inicia o ano, o dia, digo melhor, alegre na presença do Senhor. Tá bom? Eu quero te pedir que compartilhe este vídeo, faça o seu comentário, deixe o seu joinha, o seu like, inscreva-se no canal. Você fazendo isso, o YouTube vai entender de que esse material que estamos apresentando é interessante e vai te notificar todas as vezes que tiver um vídeo novo e também enviar para outras pessoas. Assim, você vai me ajudar a levar essas reflexões a tantas outras pessoas, porque o meu desejo é que você sinta o que eu sinto, veja o que eu vejo e mais, que você veja aquilo que Deus vê para a sua vida, para a vida da sua família. Porque por mais que eu veja além de você, eu quero dizer que Deus vê muito mais além de mim e muito mais além de você. E o meu objetivo é que eu possa te ajudar a entender a vontade de Deus na tua vida, te fazer enxergar a amplitude do propósito de Deus na tua vida. Deus te abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.